tudo bom por aí? Sabe, hoje eu acordei com uma mensagem, aliás, com uma história muito bonita na minha mente e que está escrita lá na Bíblia, no 1 Samuel, no capítulo 16. No 16, no 17, vocês podem ler tudo, que é uma história linda, vocês vão ficar apaixonados. E fala sobre quem? É sobre um jovenzinho, que mais ou menos devia ter 17 anos de idade. O seu nome era Davi. Mas era curioso esse Davi. Apesar dele ser muito formoso, aliás, ele era muito formoso, né, de uma boa aparência, mas tinha uma característica muito engraçada nele, o cabelo dele. O cabelo de Davi era ruivo, muito ruivo, cor de cenoura. Sabe, a minha filha, uma das minhas filhas, quando nasceu, o cabelinho dela também era ruivinho, até a sua própria sobrancelha também era muito ruiva. E as pessoas chamavam ela de cabelinho de fogo. O Davi era o caçula entre 8 irmãos. E a profissão dele era pastor de ovelhas, isso mesmo. Mas você sabe o que eu descobri lendo a biografia de Davi? É que ele amava muito essas ovelhas. Como é que eu cheguei a essa conclusão? É que, vejam só, Davi, ele tocava harpa, esqueci de dizer para vocês, ele era músico. E o que ele fazia? Ele tocava lindas melodias na sua harpa para apacentar suas ovelhinhas, só com grande amor, não é? E também outra coisa, um pastor de ovelhas tinha que ser um homem muito corajoso, né? Sabe por quê? Porque eles tinham que enfrentar leões e ursos. Era o que Davi fazia. Ele enfrentou leões e ursos. Isso é uma demonstração também de que ele botava a vida das ovelhinhas em primeiro lugar do que a própria vida dele, né? Uma demonstração também de grande amor e apreço por elas. Mas eu tenho um amigo, um grande amigo, e ele também tem esse grande amor por todos nós. E sabia que ele quer batalhar também as nossas batalhas? Que ele quer vencer também as nossas lutas? Se nós, claro, deixarmos. Pois é, vai ser dentro desse tema que o nosso amigo Pagani vai trazer para nós refletirmos hoje. E eu convido mais uma vez a vocês, fiquem aí até o final e até partilhem com seus amigos essa bênção que vocês vão receber. E então, mais uma vez, Maranata! Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida do jovem Davi e seu chamado. Você sabia que Davi era o filho caçula de Jessé e ele tinha mais 7 irmãos? Davi nasceu em Belém. E depois de 1000 anos, sabe quem nasceu em Belém também? Jesus, o nosso Salvador. Jessé fez uma coisa muito interessante e muito importante para o seu filho. Ensinou a ele a ser pastor de ovelha. Então Davi desde cedo era pastor de ovelha, uma profissão maravilhosa. Por quê? Porque nas colinas de Belém, na natureza, Davi tinha um dom, o dom de tocar harpas e compor músicas. E ele fazia isso muito bem. E quando ele acabava de compor as músicas, ele tocava para o seu público privilegiado. Sabe quem que era o seu público privilegiado? O seu rebanho. E através dessa profissão também, Davi se tornou um jovem corajoso. Por que corajoso? Porque ele enfrentou muitos animais selvagens, né, que queria acabar com o rebanho. E se tornou um jovenzinho responsável. Então, cada vez mais nessa profissão, Davi foi se fortalecendo também espiritualmente, porque ele foi vendo através da natureza como Deus era bom para a sua família, não é verdade? E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Em Provérbios capítulo 6, verso 6, vai dar um exemplo que Jessé nos dá hoje. E fala assim, ó: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então, nessa geração do século 21, nós devemos estar atentos a esse episódio de Jessé e educação de Davi. Porque a formiga, ela sempre está trabalhando. E o que o Jessé fez? Fez com que seu filho fosse útil não só para sua família, mas no futuro próximo ele também seria útil o quê? À sociedade. E em Provérbios capítulo 22, um versículo tão profundo e tão conhecido, fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Olha, eu esqueci de uma coisa. Eu não tenho que educar só meu filho também, não? Porque eu também tenho 2 netos. Eu não sei se você tem filhos ou tem netos também. Então, essa educação que você dá para o seu filho, você também deva reforçar para os seus netos. E Jessé foi um exemplo fabuloso. E é interessante que, passado algum tempo, eles recebem uma visita. E sabe de quem é essa visita? É do sumo sacerdote Samuel, o filho de Ana, que nós já comentamos aqui, já fizemos aqui uma mensagem sobre esse sacerdote maravilhoso. E um dia Deus aparece para Samuel e dá uma missão para ele. E você sabe qual é a missão? Então nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, fala assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um odre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Opa! Então a linhagem do segundo rei de Israel seria da família de Jessé. Olha que coisa interessante. Será que algum dia passou na ideia de Jessé que dali da sua família poderia sair o rei de Israel? Será que algum filho já pensou nisso? Né? E Samuel vai lá, encontra com Jessé, e Jessé então mostra, e você vai ver aqui pelo relato, os seus 7 filhos. Ele começa como? Com quem? Com Eliabe. Aqui mostra o quê? Que Samuel ficou impressionadíssimo com Eliabe. Deveria ser um homem forte, alto, bonitão, né? Então ele pensou, logo primeiro, esse vai ser o ungido do Senhor. Mas Deus nos dá uma lição no verso 7, onde nós devemos gravar isso na nossa Bíblia. E fala assim no verso 7, Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Eliabe foi rejeitado por Deus, né? Então Deus vê o nosso coração, a nossa mente, e nós vemos só o exterior da pessoa. Então Jessé providenciou um outro filho que era o Abinadab. Também não foi esse que Deus falou para Samuel. Não, não é esse, Samuel. E depois veio um outro, Samá. Também não foi esse. E acabando de passar todos os seus 7 filhos, Samuel deve ter ficado intrigado. Será que o Senhor se enganou? O que você pensaria? Será que você pegaria as suas coisinhas e iria embora? Mas Samuel conhecia Deus. Samuel sabia que Deus não tinha enganado. Então ele faz essa pergunta a Jessé. Jessé, você não tem mais filhos? E Jessé fala, sim, eu tenho um mais novo. O nome dele é Davi, ele é pastor de ovelhas. Faço uma pergunta novamente a vocês. Por que Jessé esqueceu de Davi? Por que ele não colocou logo ele na fila para saber se ele seria rei ou não? Será que Jessé não acreditava no seu filho? Será porque ele era muito novo? Será que Jessé pensava que ele era inexperiente? Não é verdade? Olha, até o pai, ele julgou pela aparência. Mas Deus lê o quê? O coração e a mente, não é verdade? Então veio Davi. E quando veio Davi, Deus falou para Samuel, é esse o meu ungido. E foi lá Samuel e ungiu Davi. Olha que lições grandiosas, maravilhosas que nós tiramos desse evento, não é verdade? Para essa geração tão difícil que nós estamos passando. Uma educação que nós devemos ter e dar para os nossos filhos, mas em especial também para os nossos netos. Também o trabalho é salutar, o trabalho é muito importante para qualquer jovem, para que ele possa construir a sua carreira. Mas o mais interessante que eu tirei 2 exemplos fabulosos, que se você quiser seguir, você segue, foi o primeiro, é o seguinte, nós não entendemos o desígnio de Deus, simplesmente temos que confiar, não é verdade? O segundo, os pensamentos e os planos de Deus para a vida dos nossos filhos estão acima da nossa mente finita. Deus sabe o melhor para todos nós. Simplesmente devemos confiar. Há um versículo bíblico que fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os seus desígnios na minha família e na sua também. Deus te abençoe. Maranata, Cristo vem.